Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao webinar sobre as soluções Solvo de CSPM, Cloud Security Posture Management. Nós vamos, nesse webinar, entender o que é, né, essa sopa de letrinhas aqui, né, essa sigla, qual a sua aplicação, né? Nós somos da IB Cybersecurity, sou o Carlos Barbosa, comigo aqui o Fábio Almeida, é o nosso especialista aí em cibersegurança. Muito bem. O principal objetivo desse nosso webinar de hoje é exatamente tratarmos de soluções em segurança para a nuvem, né? Hoje, a maioria dos sistemas está migrando para a nuvem, né? Uma rápida apresentação, né, do que é a IB Cybersecurity, tá? Somos uma empresa de tecnologia cujo principal objetivo é proporcionar um ambiente de negócio seguro, confiável e resiliente às ameaças internas e externas, né? Através de tecnologias inovadoras, tá? Então, nós procuramos trazer para o nosso cliente sempre o que tem de mais moderno e confiável no mercado, né? Nós basicamente trabalhamos com soluções que vêm de Israel, né? Temos atuação aqui, basicamente temos sede em 3 estados, né? São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro, tá? Mais a nossa matriz em Brasília, mas evidentemente, por tratar de solução de cyber, a gente pode atender em todo o território nacional, né? Tanto para o suporte como para a implementação de sistemas, tá? Não temos nenhuma limitação física aí, né? As soluções que nós oferecemos, né? Até o nome IB, né? Israel Brasil, são soluções de Israel, né? Então são parcerias com empresas israelenses que trazem soluções de ponta, né, as mais modernas soluções. Israel é um polo, né, de desenvolvimento de tecnologia nessa área, sempre traz novidades, sempre estão à frente, né, as modernas técnicas de inteligência artificial, aprendizado de máquina e as novas abordagens, né, sempre são as mais completas aí. Bem, então vamos lá. Vamos falar sobre a nuvem, né? O que é a nuvem, né? Então, tem até um postzinho aí, né, do menino perguntando para o pai, né? Poxa, pai, do que são feitas as nuvens, afinal de contas, né? O pai responde, principalmente para os servidores Linux, né? Então, significa que é uma brincadeira, é uma charge que fala assim, né? Antigamente, a nuvem é vapor d'água, né? Hoje, para nós, em termos de tecnologia, a nuvem são os servidores Linux de outras pessoas, né? Então, na verdade, a nuvem é composta, fala-se nuvem porque está acima, né, da arquitetura da on-premise, que seria a arquitetura da empresa, né? Então, é um conjunto de infraestruturas, são grandes data centers, né, que são investimentos feitos pelos grandes players, como a AWS, Microsoft, né, a Amazon, né, também, a parte de Google, Oracle, todos esses grandes players, eles investem pesado, né, em uma infraestrutura que proporcione confiabilidade, que proporcione disponibilidade, né, que proporcione segurança, integridade para as informações. E a conexão com esses sistemas é feita através da internet, que é uma das maiores infraestruturas que hoje existe no mundo, né? Tudo está trafegando pela internet, né? Hoje as ligações telefônicas são voz sobre IP, né? Os streamings de vídeo, né, como Netflix, ultrapassaram já os canais de TV a cabo, né? Então, as plataformas de streaming, seja de diversão, seja de uso comercial, seja de uso militar, né? Eles hoje estão todos na nuvem, né? Fábio, quer acrescentar alguma coisa? Não, mas assim, talvez... posso acreditar em questão de segurança, a gente nunca pode esquecer que a diferença entre on-premise e nuvem é só que você está rodando o teu software na máquina de alguém. Então, a gente às vezes acha muito legal, né, toda a infraestrutura da AWS, mas não pode nunca esquecer que tem um computador lá atrás, né? Tudo bem, tudo virtualizado, mas também tem suas vulnerabilidades. Então, a segurança nas configurações, principalmente da arquitetura, né, que você está usando, não podem ser deixadas de lado. Você não pode achar que o cara vai, né, defender todo o seu código. Muito bem colocado, Fábio. E aí vem a questão de quem que é a responsabilidade. Onde começa a responsabilidade do provedor de serviços na nuvem e aonde começa a responsabilidade do usuário, né?
do usuário que eu digo é da empresa que usa os serviços da nuvem, né? Então, não do usuário que está utilizando, por exemplo, eu acesso o Office 365 da minha casa, né? Então, beleza, você tem a tua segurança, a tua senha, mas alguém é responsável por garantir que a tua caixa de e-mail não vai ser invadida. Teus dados pessoais que estão lá no servidor da Microsoft não vão ser acessados indevidamente, né? Ou ainda, eu tenho um cadastro no e-commerce da vida, sei lá, Mercado Livre, por exemplo, né? Tem um cadastro lá. Quem protege meus dados que estão lá no sistema do Mercado Livre, né? Então, quando a gente fala em usuário, nós estamos falando esse usuário, vamos dizer assim, esse customer, esse cliente, é a empresa que está utilizando os serviços da nuvem, né? E disponibilizando isso para o cliente final dele, certo? Então, existem alguns modelos de responsabilidade compartilhada na nuvem, tá? Uma parte da responsabilidade é do provedor da infraestrutura e outra parte é do cliente, entre aspas, aquele que utiliza esse serviço, né? Para vender para outros, né? Então, vamos lá. Então, aí tem os vários modelos. Você tem, por exemplo, na coluna da direita lá, o on-premise, né? Que é quando o servidor está na tua empresa, não está na nuvem, está na tua empresa. Então, fica claro ali, ó, em azulzinho, né? Os quadradinhos azulzinho, toda a responsabilidade é do cliente, porque afinal de contas eu compro o servidor, instalo na minha casa, instalo as aplicações. Então, está tudo comigo, não tem nada na nuvem, então é tudo meu. Seja responsabilidade de reter o cliente, de responsabilidade de vários tipos, como da aplicação, controles de rede, do sistema operacional, né? Dos hosts físicos, que são as máquinas, né? Aí vamos lá. E depois do on-premise surgiu o infraestrutura como serviço, Infrastructure as a Service, IaaS. Então, nesse modelo, veja, por exemplo, aqui no caso da Microsoft, ela oferece esse modelo de responsabilidade compartilhada. Ela se responsabiliza, né, com a segurança física do data center, então energia, proteção contra incêndio, proteção contra invasão, etc. Ela se responsabiliza pela rede física, então ela instala toda a rede de fibra ótica de data center disponível, disponibiliza o acesso, né, com fibra ótica para a internet, e ela se responsabiliza pela segurança física dos hosts, né, que ninguém vai acessar o host. Tá? Então, realmente, eles têm uma preocupação muito grande com isso, atendem a normas internacionais, né, SOC 2 e outras, né? E aí, a partir, tá, do sistema operacional, é do cliente. Então, o cliente instala o sistema operacional e a segurança e o sistema operacional é dele. Né? Controle de rede, de aplicação, infraestrutura, identidade e o Active Directory é deles, né? Ou seja, o controle de acesso de usuários é dele. Né? Contas de usuários e identidades, né? Dispositivos e dados e informações são todas do cliente. Aí, a segunda abordagem que é ofertada hoje na nuvem é o Platform as a Service. Então, tem a infrastructure, que é como se você vai lá e contrata um hardware e instala o sistema operacional para cima, né? Tá? E tem o Platform as a Service. No Platform as a Service, aí o provedor ele se responsabiliza parcialmente pelos controles de rede, de aplicação e de identidade e o Active Directory de infraestrutura, né? Ou seja, o cliente está responsável parcialmente, porque tem acesso a algumas configurações. Né? E, por último, o Software as a Service. Né? O Software as a Service é o típico Office 365. Você contrata o Office as a Service, você tem lá um SharePoint, um OneDrive, você tem uma aplicação na nuvem, você tem um repositório na nuvem. Nesse caso, veja, a responsabilidade do usuário, né, ou do contratante começa com a identidade e o directory, né? E realmente quem faz a administração de 365, né, sabe que o Azure Active Directory você administra, você atribui credenciais, né? Se a pessoa pode ser administrador, se ele pode ser um global reader, o que ele vai fazer. Então, se eu tenho como mudar alguma configuração de usuário, eu sou parcialmente responsável por isso, né? Tá? Então, isso é muito importante de entender. Fábio, você quer fazer algum comentário sobre esse modelo aqui, compartilhado? Eu acho que eu poderia adicionar o seguinte, apesar de que
Por exemplo, te diz ali que a responsabilidade da rede física, né? Beleza, é da Microsoft. Mas, por exemplo, a gente pega a AWS, né? Esse modelo do IaaS seria exatamente o que a gente usa, é o EC2, né? O Cloud Computing. Basicamente, servidores virtuais, né? Mesmo que seja só assim, você pede o servidor Lijan para você, e daí você instala o sistema operacional e usa, então realmente seria a segunda coluna ali, Uhum. mas você ainda tem a responsabilidade de fazer corretamente as configurações de segurança, por exemplo, vamos dizer assim, do firewall dele, né? Mas eu estou Ah, falando antes do sistema ó, operacional, né? No próprio, sim, no ó. Estou mudando próprio, para a AWS para você poder falar sobre a AWS agora. sim, é, Uhum. tipo, ali naquele slide tem uma pequena diferenciação que é assim, eles provêm o physical network, mas você precisa saber configurar ele, porque eles não vão se É, responsabilizar se você abrir porta telnet e você tem um serviço é, telnet no seu sim, servidor, sim. né? Então, é, vamos dizer assim, prover e ter segurança física, mas você não pode, na configuração, errar isso. É aí que depois vai vir o Solvo para ajudar nós, né? Mas, interessante. É legal que esse slide aqui mostra o modelo de responsabilidade compartilhada da AWS, tá? Eles divulgam. Então, a AWS se responsabiliza por essa parte laranja, né? E o cliente pela parte azul. Então, como você falou, você veja que ali na terceira, acima do hardware, né, que é a infraestrutura global, você tem o networking, né? Tá? Então, em cima do networking, você vai rodar o que eles? Vai rodar o hipervisor, né? Que é o software ali sobre o qual Roteamento, você vai, né? sobre o qual você vai instalar então suas máquinas virtuais, né? Mas você veja como tem uma parte que é o network trafficking, né? O tráfego de rede, proteção, encriptação, integridade, identidade é a responsabilidade do usuário, que você falou, né? A rede em si, né? E até diria assim, eles até podem disponibilizar para você uma funcionalidade de firewall, que você vai pagar por isso, né? Ou por um IP table, né? Qualquer coisa assim. Mas é Security você que tem que groups. configurar, né? Security groups, né? Então, mas você vai ter que configurar aí, né? Um security hub que seja, você vai ter que configurar isso daí, né? Então, em cima de tudo isso, na camada mais alta, lá estão os dados do cliente. Veja que, nesse caso específico, a AWS deixa claro que a responsabilidade pelos dados do cliente, né, é dele. Então, se você tem uma máquina virtualizada, um sistema, uma aplicação, você utiliza uma máquina virtualizada em qualquer uma das plataformas, você tem que se preocupar em proteger o teu endpoint, mesmo que seja um endpoint virtualizado, contra qualquer Sim. tipo de ataque, né, de invasão, os mais diversos tipos de vetores de ataque que podem existir aí, certo? Muito bem. Então, legal. Fica claro que quando a gente coloca uma aplicação na nuvem, quando a gente utiliza algum recurso na nuvem, a responsabilidade a gente não está delegando para o provedor de infraestrutura, vamos dizer, na nuvem, né? Nós temos uma grande responsabilidade que envolve principalmente a segurança de dados, né? Então, isso a gente não pode esquecer disso. Legal. E qual que é a importância do CSPM, né? Cloud Security Posture Management, que é um framework, vamos dizer assim, de você poder abordar de que forma que você vai garantir a segurança das suas aplicações na nuvem, né? Segundo a visão da Gartner, né, até 2025, 90% das organizações que não conseguirem controlar o uso da nuvem pública compartilharão inadequadamente dados confidenciais. Ou seja, exposição de dados, possibilidade de brechas, né? Tá? E aí eu mostro para vocês um gráfico aqui, feito uma pesquisa feita pela IBM Security, sobre o custo médio de um vazamento de dados nos Estados Unidos. Como variou isso de 2006 até 2022, tá? Então, houve um crescimento. Isso aqui é o custo médio por vazamento de dados. Quanto pode custar para uma empresa? Em 2022, o custo médio do vazamento de dados chegou a 9 milhões de dólares por vazamento. Tá? Ano passado, o Brasil teve a estatística de 104 bilhões de tentativas de ataque cibernético. 104 bilhões. Então, é um número colossal, né? E muitos desses ataques, com certeza, foram na nuvem, né? Nós temos aí vários cases no Brasil, né?
de grandes empresas de e-commerce, inclusive, que tiveram ataques e tiveram a sua imagem prejudicada, né? Plataformas de redes sociais também. Então, Fábio, gostaria de acrescentar alguma coisa? Sei que você está sempre bem atualizado sobre essas informações aí. Bom, só se for uma pequena informação aí sobre uma certa tendência de que, talvez até um pouco antes da pandemia, com o advento, né, de grandes empresas como a AWS, Microsoft, entre outras, né, e, vamos dizer assim, o crescimento da cloud, da nuvem, muita gente achou que, assim, nunca mais ia ter emprego para essa parte de cybersecurity, né? Tipo, estava resolvido. Hoje a gente vê que não, né? Não era tão simples assim, afinal de contas, são sempre computadores, sempre tem como hackear, como se invadir, né? Faz parte, né? Então, a existência desses modelos de análise, né, também implica que a gente tem que estar acompanhando, aprendendo coisas novas e tentando aplicar nossa infraestrutura. Só isso tem a dizer, né? O próprio gráfico está mostrando aí que é uma coisa importante a se prestar atenção sempre. E é interessante, né? Porque já na década de 90, né, quando eu iniciei na área de tecnologia da informação, né, a gente sempre brincava, né? Os computadores vieram resolver todos os problemas que não existiam antes deles serem inventados, né? Então, nós podemos também dizer que a nuvem veio resolver todos os problemas que não existiam antes dela ter sido criada, vamos dizer assim. Sempre vão existir problemas, sempre por trás de uma máquina vai ter uma pessoa, né? Por mais que você tenha um chatbot, você vai ter alguém que configurou e programou aquele chatbot, que ensinou ele a realizar aquela atividade. Então, e nós vamos sempre precisar de profissionais de segurança da informação. Esse é um mercado que está extremamente demandado, né? E um dos objetivos desse nosso webinar é fomentar exatamente isso, né? Que E esses profissionais amadurecendo também, né? Amadurecendo, exatamente. Legal, obrigado. Aí vamos lá. Quando a gente fala a palavra amadurecendo, né, Fábio? Modelo de maturidade do CSPM. Olha que interessante. Já existe um modelo de maturidade, que é o quê? É uma referência, né? De que forma você avalia o quanto teu CSPM está implementando, o quanto você está, vamos dizer assim, conforme, né, a um conceito de, digamos assim, de ter um sistema maduro em termos de Cloud Security Posture Management. Porque, na verdade, esse posture é de postura. Então, é o gerenciamento da postura de segurança na nuvem, né? Então, o que significa isso? O quão maduro o teu sistema está? Vamos fazer uma avaliação, né? Existem 6 pilares, tá? E aí tem assim uma abordagem improvisada, quando você não tem nada, então você é um ad hoc, né? Improvisado, você vai resolvendo a medida que acontece. Tem um modelo em que você está desenvolvendo ou implementando. Tem um modelo que é reativo, proativo e otimizado. São essas 5 fases, vamos dizer assim, né? Vamos ver como é que funciona isso aqui, vai. Opa, beleza. Então, vamos lá. O primeiro pilar refere-se à configuração e customização de regras e políticas. Então, quando você tem uma implementação improvisada, nada acontece, porque você não tem regras e políticas, né? Quando você está em desenvolvimento, então as empresas usam soluções criativas, elas dão um jeito de tentar resolver a solução, ou resolver o problema. Quando você está numa fase reativa, né? Você tem respostas manuais ou improvisadas, mudam políticas para a redução de falsos positivos ou aplicam exclusões, tá? Então, tá um negócio, eu tenho uma situação aqui que parece que é um incidente de segurança, só que é um falso positivo. Você vai lá e vai criando regras para essas exclusões. Quando o sistema já está numa fase proativa, né? As políticas são bem definidas e bem documentadas. As exclusões, mudanças em regras são realizadas quando necessárias. Então, é uma fase já mais madura. E, digamos assim, o nível otimizado é quando as políticas são definidas, bem documentadas, em conformidade com os objetivos do negócio, os processos e andamentos de redução de falsos positivos e revisão de novas políticas são proativamente gerenciados. Então, veja, você sai desde o nada acontece, né, para um sistema otimizado. Isso é um caminho a ser percorrido, né?
Nós vamos ver que o CSPM é exatamente a ferramenta que vai permitir você chegar do nada acontece para o otimizado. Com relação ao pilar de processos, né? Quando você tem uma coisa improvisada, o que acontece? Testes de postura de segurança não estão ocorrendo. Isso não acontece. Algumas checagens manuais improvisadas podem ocorrer como parte de testes e verificações. É aquele negócio, pô, eu preciso ver o que está acontecendo, vou fazer um scan aqui de vulnerabilidade e fica por aí. Toma algumas ações pontuais, né? Quando está em desenvolvimento, você faz uma revisão da implementação da segurança. Então, depois que você identificou, você passa a implementar regras, né? Quando é reativa, a revisão preliminar da implementação de segurança é manual ainda, tá? Revisões posteriores e implementações da segurança é continuada e automatizada. Legal, já tem algum tipo de automatização. Quando o modelo é proativo, né? Então, você tem uma maior parte das avaliações de pré- e pós-implementação de segurança são semi-automatizados ou automatizados, tá? E quando você está no modelo otimizado, a segurança é intrínseca às implementações na nuvem e há uma realimentação entre pré e pós-produção, né? Isso é uma coisa muito importante. Às vezes as empresas esquecem que é importante ter um ambiente de desenvolvimento, um ambiente de teste de pré-produção e um ambiente de produção. Pelo menos 3 ambientes, né? Principalmente quando você trabalha com CDCI, né? Continuous Development, Continuous Integration, né? Então, é um ciclo continuado, né? Tá? Então, e esse modelo, então, precisa ser considerado, tá? Quando você tem a integração, como é que é o pilar de integração nos processos e outras ferramentas de TI e segurança? Então, a segurança integrando com outras ferramentas, como o NOC, SOC, etc. No caso do CSPM, né? No modelo improvisado, ou seja, fase inicial, o modelo inicial, não há integração de processos de segurança, de nuvem, segurança da nuvem, né? Ou das equipes de engenharia, que são os desenvolvedores, né? Tá? Seja engenharia de rede, de segurança ou de desenvolvimento. No caso, no modelo em desenvolvimento, quando você começa a implementar, os processos manuais de mover falhas identificadas pelo CSPM nos sistemas operacionais e distribuir as equipes, você identifica essas falhas e comunica para as equipes, né? Segurança, de infraestrutura da nuvem e de engenharia, né? Que são os desenvolvedores, né? Quando você está num modelo mais reativo, né? Os processos são semi-automatizados, identificação de falhas no CSPM e distribui para as equipes de segurança, nuvem e engenharia. Então, você começa a ter já uma automatização. No modelo proativo, você tem processos automatizados, desculpa, tem um erro de português ali, automatizar a identificação de falhas no CSPM e distribuir para as equipes de segurança, nuvem e engenharia. Então, você identificou, automaticamente você sinaliza para a tomada de ações. E no modelo otimizado, você tem integrações robustas entre o CSPM e outras ferramentas de segurança, como, por exemplo, um CIEM, né? Um Security Lake, etc. Como é que é feito a questão da triagem de falhas, né? O modelo improvisado, você vai focar naquilo que você consegue enxergar no meio do caos, né? Você roda um scan de vulnerabilidade e tem 50 vulnerabilidades críticas. Você vai resolvendo à medida que você vai conseguindo, mas é um caos, né? Você tem que tentar fazer alguma coisa. Quando você está num modelo já em desenvolvimento, você consegue escalar os incidentes conforme a prioridade, ou seja, começa a organizar a casa, né? No modelo reativo, você tem uma triagem baseada em risco, porém ainda é manual e com dados limitados, não tem integração. No modelo proativo, a priorização do risco é na maior parte automatizada e baseada em um alto nível com enriquecimento de dados, que é legal que você pode fazer uma integração, por exemplo, com o Security Data Lake, né? O otimizado. O modelo otimizado, você tem a priorização dos riscos, é altamente automatizada e leva em consideração várias camadas onde ocorre enriquecimento, como informações de vulnerabilidade, exposes, não, exposições, classificação de dados, políticas e desenho de dispositivos de segurança atualizados, baseados no processo de triagem. Então, aqui você tem uma realimentação do próprio processo de triagem, tá? Os processos de remediação, que é a resposta ao incidente, né? Ou resposta à vulnerabilidade que foi identificada, né?
No modelo improvisado, ele é manual, né? E da forma como é possível. No modelo de desenvolvimento, você tem pouca ou nenhuma automação, mas você consegue fazer. No modelo reativo, a automação do ciclo de remediação é possível, tá? Você faz onde for possível. No modelo proativo, o ciclo de remediação totalmente automatizado, usando scripts de automação e ferramentas nativas da nuvem, né? E no modelo otimizado, que é o top of mind, né, vamos dizer assim, tá? O ciclo de remediação é totalmente automatizado, utilizando playbooks, que são workflows, né? Tá? Dentro de um SOAR, por exemplo, um sistema de orquestração, né? Tá? Tem integração com o sistema de TI do cliente, né? Por exemplo, para você acionar regras automatizadas de firewall, etc. Mudanças no IAC via CI/CD, né? Que é Continuous Integration, Continuous Development. E você tem uma prevenção baseada no contínuo feedback entre o pré e pós-produção. E, por último, que é a questão de medição de sucesso dos KPI, né? Que são os indicadores-chave de processo. São os famosos indicadores de performance, né? Tá? Então, quando é improvisada, não tem como medir o sucesso, porque você não mede nada, né? Você não tem registro, né? Não tem coleta de informações. No modelo de desenvolvimento, a medição é difícil, porque é tudo manual, né? No modelo reativo, os KPIs de gerenciamento de postura são medidos, tá? É possível medir. No modelo proativo, você tem benefícios de segurança. Você, em vez de medir só o gerenciamento da postura, você mede o benefício da aplicação do CSPM, né? Analisado no nível empresarial. E no otimizado, você vai para o nível organizacional, né? Então, é bem melhor que você tenha dados mais bem compilados, mais bem trabalhados, você consegue trazer isso para o lado, assim, para o CISO, né? Para o nível estratégico da empresa. Fábio, quer fazer algum comentário? Não, aqui tá bem tranquilo. Legal. Muito bem, então esse é o modelo de maturidade, né? Proposto pelo Gartner, inclusive. Muito bem, nós falamos aqui da questão da nuvem, da responsabilidade compartilhada, do CSPM, do modelo de maturidade, né? Aí vamos falar sobre, então, a solução. Existem várias soluções, né? Tem soluções open source, tem soluções comerciais, né? Tá? Todos sabemos também que as soluções open source têm limitações, né? Muitas vezes as soluções open source são transformadas em soluções comerciais através de uma distribuição, né? Mas, de fato, quando nós pensamos em segurança, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala em sistemas gratuitos open source, né? Sabe que não existe almoço de graça, tudo tem o seu preço, né? E quando você tem uma aplicação em que você tem que garantir segurança de dados do seu cliente, é importante que você tenha um provedor de serviços de segurança que compartilhe essa responsabilidade com você. Uma ferramenta open source, ela é free, porém, ela não te oferece nenhuma garantia, né? Você não tem nenhuma não existe uma responsabilidade digamos assim, de desempenho, de performance, de resultado, né? Quando você contrata, você tem um contrato que vai te dizer assim, não, eu estou te cobrando tanto, te oferecendo tanto. Então, você consegue medir uma relação custo-benefício, né? Então, é importante pensar nisso, né? Ninguém aqui é contra ferramentas open source, mas a gente tem que pesar na balança, assim, realmente se vale a pena em certas situações, né? O Solvo, então, o que é o Solvo, né? O Solvo é uma empresa israelense que desenvolveu um CSPM fantástico, que nós vamos apresentar agora, né? É uma plataforma de segurança adaptável para a infraestrutura, né? Ele se conecta, tá, com a solução com a tua instância, né? Com as tuas instâncias, com a tua solução na rede, seja no AWS, seja no Oracle, seja no Azure, né? E te permite exatamente as soluções do CSPM, tá? Então, vamos lá. Agora, basicamente, eu vou apresentar 3 telas aqui e depois eu vou pedir para o Fábio fazer uma apresentação da plataforma em si, em tempo real aí, né? Basicamente, quais são as principais funcionalidades? Aqui uma delas, tá? Que é a questão de compliance, tá? Você consegue identificar se a tua plataforma, em termos de regras de segurança, está compliance, por exemplo, com GDPR, com SOC 2, com ISO 27000, né?
Ele vai lá e verifica todas as regras de negócio que você tem, todos os acessos, níveis de acesso, etc., e te mostra um dashboard, quais são os problemas, e te mostra como resolver, o que é bem legal. Ele te ajuda a resolver. Aqui você tem uma apresentação, né, do AI Magnifier, que ele te mostra as conexões, quem tem acesso aos teus dados. Então, o legal é que é um visual bastante gráfico, bastante intuitivo, fácil de utilizar. Tá? Isso aqui vai ser demonstrado aqui. Tá? E ele vai te mostrar, tem uma legenda ali, né? Verde, laranja, vermelho, cinza. Por exemplo, se uma determinada permissão é excessiva, tá? Um serviço, uma API ou um usuário tem uma permissão maior do que é necessário, ele vai mostrar em vermelho, ele vai dizer, olha, essa conexão, esse acesso aqui tem funcionalidades ou permissões acima do necessário, você está expondo a tua plataforma ao risco desnecessário. E ele te diz como é que você corrige isso também, tá? Ele te diz, ó, você pode desabilitar essas funcionalidades aqui. O que é muito interessante, porque tudo que você tem na nuvem, você paga por. Né? Se você habilita uma funcionalidade, você está pagando por aquela funcionalidade. Então, quando você consegue identificar o que você tem de excesso e você consegue desabilitar aquilo que você não precisa, está usando, mas não precisa, isso te representa para você uma redução de custo. Né? Você consegue otimizar o teu custo também dos teus recursos, tá? Muito bem. Fábio, vamos lá? Vou botar você aqui para você poder apresentar, ok? Uhum. Você compartilhar a tua... Você está conseguindo já make host, né? Perfeito. Você é o host agora. Espera aí. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, fique à vontade. Nós temos ali o chat, nós temos o Q&A, né? Questões e respostas, tá? Fique à vontade de lançar essas perguntas aí. Eu vou ficar aqui de olho, né? E vou passando para o Fábio. O Fábio vai estar mostrando aqui na tela, aqui em tempo real. Tá bom? Tá bom. Então devem estar vendo Sim, estamos a vendo já. telinha aqui do Solvo, correto? Sim. Ok. Então tá bom. Assim, eu acho que tem duas palavras aqui que são interessantes, tá? Primeiro é escalabilidade, certo? O segundo é governança. Então, o que acontece? Seja firewall, seja regras de firewall, regras, vamos dizer assim, roteamento, configuração de IP e tudo mais. Quando você tem uma rede pequena, quando você tem poucos serviços, poucos scripts, certo? É uma coisa você fazer a gestão disso. Quando você começa a ter mais complexidade na infraestrutura, tá? Você começa a ter mais Lambda scripts, mais buckets, você começa a ter mais servidores virtuais, cada um com suas responsabilidades, mais pessoas fazendo gestão, né, desses recursos, você precisa de uma ferramenta, tá, que faça o scaling junto com o tamanho da sua estrutura. E aí que entra, tá? Esse é um dos points, né? Dos pontos importantes do Solvo, que vamos mostrar aqui, é claro, em tempo real, mas vocês vão ver que a conta demo que a gente criou na Amazon, uma conta pequena, né? Tem um script ali, um bucket aqui, é mais para mostrar visualmente, né, o que te representa. Mas o importante é que se você tivesse N contas da Amazon, né, integradas, ele estaria fazendo a análise, você pode fazer queries de segurança e tudo mais, de toda a plataforma, né, digamos assim, num bundle só. Então, tá. Isso é importante, Fábio, que você disse, porque nós não podemos utilizar nem a nossa infraestrutura que nós usamos, né, nem a de outro cliente, porque estaria expondo os dados aqui. Então, a gente criou um ambiente de demonstração limitado, mas que serve para mostrar como funciona. Sim, eu acho importante apontar isso, porque, assim, o Solvo também já, além da AWS, que a gente fala bastante, é o nosso exemplo, também temos o Azure, e está vindo aqui a parte da nuvem da Google. Então, você pode conectar N contas e fazer a governança delas, né? Ao mesmo tempo. Então, vamos lá. No caso aqui, tá? Do AWS, o que ele faz? Quando você conecta a sua conta, ele faz um scan, tá? Ele verifica, no caso, chama de inventário, né? De todos os recursos que você usa. E depois ele faz um profiling
da segurança deles, tá? Então, isso leva um tempo, né, para ele fazer essa leitura, isso que já está alguns dias atrás, né, que nós fizemos essas aplicações de demonstração, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma Lambda Function. O Lambda Function é um serverless, né, function, é um script que roda e você não precisa subir uma máquina virtual, você não precisa, né? Você faz lá um Python e ele executa direto da nuvem. Legal. Então, ele pegou esse recurso e fez uma leitura completa das permissões, né? Ele chama de magnifier, como se fosse uma lupa, né? Em que ele abre, ele expande, tá? Todas as permissões, quem que acessa esse role, usuários, as policies, né, que estão conectadas, e da onde que vem? No caso, ele tem aqui o public network, ele vem do public network, ele tem a API para acessar, tá como Solvo demo aqui no caso, né? Acessa o nosso Lambda Function, que está dentro desse role, aí tem a policy inline, né, que vem do resource, você tem a policy gerida, né, pelo DynamoDB, que é o que está conectando, né, ele está fazendo uma conexão com um banco de dados, chama de DynamoDB aqui, que você pega, acessa o CloudWatch, que ele tem aqui, ó, né, em paralelo, além de acessar o CloudWatch, ele também tem direto com o recurso em si dele. Certo? Então, ele vai abrindo, tá? De parte em parte, mostrando todo o esqueleto vamos dizer assim, do que tem relação, algum tipo de conexão com essa função lambda aqui. E aí, quando a gente falou mais cedo, né, o Barbosa comentou sobre as cores que estão aqui nessa legenda, é exatamente das linhas. Então, aqui na linha cinza aqui, ele não teve como fazer determinação, afinal de contas é Public Network para API. Então, imagina-se que ele pega tudo que a API permite. Mas aqui, por exemplo, a gente tem, quando a gente clica, ele mostra para nós o caminho, ele nos dá os statements, né? São tipo as descrições do que ele pode fazer, das ações. Então, ele pode criar nossa, está bem pequenininho, pronto. Ele pode criar um grupo de log, pode criar um stream de log, pode fazer o put, né? Salvar esses logs. Ele está nos dizendo que aqui, em amarelo, são permissões, não é necessariamente acidente, não é um risco, mas não estão em uso, por exemplo, né? Se eu subir aqui e fechar, né? Ele fala que some permissions are required, né? Então, algumas dessas permissões em amarelo são necessárias. Legal. Vamos pegar uma diferente aqui. Uma que está em vermelho, vou pegar esse do DynamoDB, agora você começa a ver em vermelho, quer dizer que está em excesso. Para fazer uso dessa função, a minha policy não precisa dar essa action, né? Essa ação, essa permissão de pass role, passar. Uhum. Então, e aqui em cima a gente tem o overview, né, dos serviços e dos actions, né? Que estão excedentes, no caso de 252 descendentes, 5 essenciais. Então, ele dá até um overview, assim, bem business. Olha né? que exposição, hein? Que tem aqui, né? Isso seria tipo assim... 98% desnecessárias. Sim. Aqui seria, por exemplo, poxa, você está com um Lambda Function está exposto e isso pode dar acesso excedente ao seu banco de dados, tá? Aqui está realmente o resource, tá? Esse aqui representa o banco de dados da DynamoDB. Aqui é o policy que está conectado com ele, entre outros resources aqui embaixo. Então, sim, aqui seria um exemplo de uma exposição grande. Ok, eu tenho três botões aqui que eu posso usar. Um deles é o View Policy. Esse aqui, basicamente, vê o que está lá, o que está configurado nesse momento. Então, eu tenho essa policy de Full Access que foi dado, tá? De permissão, né? Então, esse que é o problema, né? Que eu dei o Full Access. E as sugestões. Sim. Então, aqui ele mostra os dois. Ele mostra o que está atual e mostra o que eu deveria fazer. Então, aqui, por exemplo, usando, né, um JSON, né, um IAM, padrão JSON aqui, ele está me dizendo o que eu deveria manter, tá? O que eu deveria substituir, na verdade. Em vez de ter todo esse pipeline, CloudWatch, Application Autoscaling, eu reduzo para isso aqui. Então, eu permito a tabela em específico, o action get item, certo? Get logs, create log group. Aí fica um pouco mais, claro, mais específico, né, para como
a programação funciona, né, das policies, mas a questão importante aqui é que não apenas ele encontra o excedente, né, que está em excesso de permissões, ele te aponta toda a estrutura, onde que está, como que está configurado atualmente, e te dá ainda uma sugestão de como você pode melhorar isso. Você tem vários padrões, o IAM, como eu falei, o Terraform, CloudFormation, já joga lá no CloudFormation diretamente, e por linha de comando, né? Para quem gosta de linha de comando que nem eu, copia aqui, cola lá, e já faz a edição disso daí, né? Uma vez que você modifica, tá? Ele vai fazer o review para ver se está resolvido. Legal. Não obstante, ele também te dá o URL, que é vamos dizer assim, o nome completo, né? Para essa função em específico, para você acessar lá é tipo o ponteiro, né? Para você acessar no AWS. Então ainda te dá o link aqui do console. Essa Lambda Function... eu tô aqui com os buckets, na verdade. Então, outra coisa. Legal. Além disso, eu posso também filtrar por algumas coisas para reduzir o tamanho do meu gráfico. Eu posso procurar, né? Role. Quando eu tenho um gráfico muito complexo. Esse aqui não é tão grande, mas tem uns que ficam gigantes, né? Quando você pega um overview muito grande. Então, você vê que ele tem bem funcional, bem completinho aqui, para você enxergar a tela. Outra coisa nós temos, a gente está assim em instâncias, nós temos roles, né? São as permissões. Nós temos aqui, por exemplo, um role que está em andamento, está fazendo profiling nesse momento. Não sei se ele vai me dar muita informação. Deixa eu ver aqui. Está em profiling, né? Então, ele está em análise. É interessante que quando a gente pode ver que quando ele está em análise, ele vai mostrar o que ele já pegou aqui, né? Que eu acho que é aqui, né? Então, principal, ok. Tem aqui o nosso bucket também, mas ele não vai dar nenhum insight nem nada que ele ainda está pensando. Legal. Vamos pegar um que já esteja pronto. Vamos pegar esse aqui esse demo aqui. Vai ser a mesma coisa, certo? Mesma coisa, porque especificamente ele é o role que estava conectado com a função com lambda. aquele lambda. Então, eu estou pegando de outra perspectiva, mas ele vai me dar a mesma árvore de, vamos dizer assim, objetos em comum, né? Uma coisa diferente que, não, esse aqui está igualzinho. Só que eu peguei aqui em vez de pegar o lambda. Então, é legal que ele já tem toda a estrutura, né? Ele varre tudo, cria essa árvore, né? De recursos, tá? Se você tiver recursos que não estão utilizados, ele te avisa, fala, isso aqui é um recurso que você está pagando por e não está usando. Vamos olhar o DynamoDB especificamente. Umas tabelas com dados sensíveis, né? Esse é o nosso exemplo. Ok. Então, ele já criou aqui para nós, aqui seria a nossa tabela em si. Agora eu estou fazendo o contrário, em vez de vir do Lambda ou do role, né, ou da policy, eu estou vindo lá do objeto, lá no final, que é onde tem os dados sensíveis. E eu estou subindo, né? Estou vindo pela direita e pegando. Então, aqui é o acesso pelo Public Network através do Lambda. Aqui por baixo não tem. Mas temos outras coisas. Nós temos, por exemplo, esse usuário. Poxa, esse usuário demo user, através desse grupo, através dessa policy, ele tem acesso ao recurso, né? Nesse caso, não é uma situação de excedente, né? Porque é um usuário que pode acessar. Não tem problema, né? Não está publicamente disponível nem nada, tá? Seguro atrás das credenciais de autenticação do usuário, né? Já que tem algumas permissões que estão a mais, por exemplo, né? Por exemplo, aqui, né? Esse role do Solvo, ele não precisa, por exemplo, listar os backups. Isso é excedente, a gente pode tirar isso. Então, o Solvo já começa com uma forma, uma ferramenta de governança, que tem escalabilidade, para você enxergar a sua estrutura de uma forma mais visual, né? Mais simples. E não apenas isso, ele também permite você fazer queries, certo? Essas queries você pode fazer customizadas. Ele tem algumas queries aqui padrões, né? Por exemplo, buckets do S3 que tem acesso público, né? Eu até tinha deixado aberto aqui, esse cara aqui, né? Está em acesso público. A própria Amazon já estava reclamando aqui para mim, deixou em vermelho. O Solvo não é exceção. Ele está me dizendo que tem acesso aqui anônimo, né? Para dentro desse bucket. Legal. Então, a gente pode começar por aí. Você já tem algumas queries que te dão pré-definidas, que já te dão um insight
do que tem na sua estrutura. Então, se você tivesse centenas de milhares de buckets, essa tela aqui seria impossível de você acompanhar, até porque você tem várias regiões diferentes, né? No Brasil, Japão, sei lá. Em contrapartida, você também pode fazer queries customizadas. Então, você pode perguntar um serviço, por exemplo, DynamoDB, alguma tabela, pegar essa tabela. Qual que é a ação? Quem que tem a ação de discovery? Qualquer discovery. Aí você faz o search. Então, pronto, achei. Demo user é o único usuário dentro desse grupo que faz, por exemplo, né? Então, você tem essas queries que você pode fazer aqui e você pode escolher qual conta, né? Lembrando que aqui esse número aqui se refere ao ID da minha conta da AWS, tá? Então, você pode fazer queries por conta, né? Para você ter esse resultado, tá? Das queries, para fazer uma análise eventual, tá? Então, essa parte do Magnifier é bem legalzinho, mas eu acho que um dos pontos mais importantes, claro, como foi de governança e tudo mais, é a parte do compliance, certo? Dos bundles que ele fala, tá? Aqui a gente tem um pronto já. A gente fez o GDPR, né? Então, você pode comparar, bater, né, a sua estrutura, né, com os padrões de segurança, os frameworks, né, de segurança, tá? Os compliances, que são internacionais. Então, no caso aqui, eu falei, né? Eu tenho alguns que estão compliants, tá tudo bem, a severidade é alta, mas está compliant. Né? Não bloqueou, mas aqui já bloqueou, que você tem um Lambda Role com altamente permissivo. Ele já me dá a explicação por que não é. Quem que não gostou? Então, nenhum desses dois frameworks, o SOC 2 nem o GDPR, aceitaram isso, né? Aí a gente dá uma descrição, né, dizendo que você não pode fazer isso, basicamente, vamos simplificar. Aí a gente dá o ID do objeto lambda, né, específico que deu esse erro. A gente já viu aquele lambda no outro, né, no Magnifier, que não tem exclusões. Essa Quer dizer aqui que foi a a log. remediação é muito rápida, né, Fábio? Você vai rapidamente, você pode remediar esse problema. Você Sim, identifica sim, rapidamente. sim, na verdade ele estava lá já, né? Uhum. Quando eu abri esqueci a palavra, Console? Fala. o suggestion, né? A sugestão. Ah, a sugestão Aquilo estava já lá é uma já. forma de eu Uhum. resolver. O Uhum. Roberto levantou a mão. Alguma pergunta dele? Então, sim, mas eu acho que você Acho que é pode melhor você digitar, perguntar. tá? No Q&A ali, Roberto, no QA ali, QIA. Q&A. Você pode digitar perguntas, tá? Daí a gente vai vendo. É como eu Tô estou vendo ali. mostrando a tela aqui, eu não consigo ver essas coisas, tá? Mas tudo bem. Além de ter aqueles suggestions, tá? Você também tem esse Regal Policy aqui. O que que é esse negócio, tá? Basicamente a regra a qual que ele está batendo conta. Então, tá vendo assim, esse é o statement, né? É a policy, que ele está comparando esse objeto lambda para ver se ele está ou não de acordo com o que deveria. Então, você pode ver que ele fica um pouco mais por linguagem de programação, tá? Mas ele está mostrando para exatamente porque esse é o ponto. Isso aqui é para desenvolvedor mesmo, né? Para saber por que ele decidiu que é over permissive. Tá aqui, seria É. O que esse é o legal é statement. que essa é uma ferramenta que ele é uma puta de uma ferramenta para o desenvolvedor, mas ele também ajuda o CISO, né, ou o gerente de segurança, a ter essa visão que só um analista teria, né? Isso. E ele pode acompanhar. O CISO pode Sim. acompanhar se eventualmente a equipe de desenvolvimento está resolvendo os problemas que são levantados, né? Ele consegue Isso. fazer esse acompanhamento, né? Essa governança, Sim. como você falou. Não, e eu digo mais, que assim, o motivo pelo qual a gente já aproveita e mostra esse Regal Policy aqui, nessa linguagem de programação, porque você pode criar as suas próprias regras, certo? Utilizando, né, essa sintaxe aqui, essa semântica do Regal, você cria os seus próprios bundles, você pode fazer o seu próprio framework de regras que, se não estiver seguindo elas, ele já te avisa aqui, né? Ele diz que você não está compliant. Então, ah, é uma forma de você, digamos assim, automatizar esse processo de análise, né?
Remediação aqui está vindo. O SUN, em breve, é uma função que vai fazer a remediação automatizada. Eles estão sempre atualizando, sempre adicionando novas coisas, né? Sim. Então, sempre em uso. Aí, se eu fosse, por exemplo, pedir para ele reavaliar, né? Ele vai levar um tempo que ele fica analisando, ele fica calculando. Se eu fosse dar um edit para a gente ver como é que é o processo, tá? Para você mandar ele, ver se você tem compliance ou não, você escolhe seu framework. Então, eu quero todos, por exemplo. Tá vindo novos frameworks também, né? Como eu disse, eles estão sempre fazendo. Você pode criar suas próprias regras, create rule, ele já vai puxar aqui para você um editor. É como aí que, né, bate com o que eu falei antes, que você pode criar os seus patterns, né? As suas policies, que você pode adicionar em modelos de dados, né? Por exemplo, aqui não tem LGPD, né? Mas você pode criar um modelo para atender o LGPD do Brasil. Tem GDPR. Ela é parecida, né? Ela é baseada. Mas você pode sempre adicionar novas regras. E sim, significa que você pode ter um... Perdão, pode terminar. Então, você pode criar um bundle voltado para LGPD, né? Isso. E não só isso, você pode comparar, tá, a sua estrutura com todas ao mesmo tempo, né? Que é isso que eu vou fazer aqui agora. Sim. Vou pegar mais restritiva, por exemplo, né? Inclusive, ele vai pegar sempre a mais restritiva, né? Vai usar sempre as regras mais restritivas. Sim. Perdão. Você pode escolher quais contas que você vai, né, comparar com. Você pode, depois, ele vai pedir para você, você pode remover tags. Então, esse negócio das tags para excluir é o seguinte, quando você cria objetos, recursos na AWS, você pode trocar tags, né? Então, são aquelas etiquetas, né? É uma coisa mais de informativo. Então, eles vão adicionar no futuro, né? Isso, uma forma de você excluir certos recursos, tá? Legal. Por exemplo, está em development ou está em teste, em produção, você pode fazer tags para separar, diferenciar isso. Você dá o save e ele deu, mas acho que ele deu para outro motivo. Acho que ele deu para causa do que eu mandei. Ele criou uma... Se tiver um cachorro latindo demais, vocês me perdoem. E a segurança. Ele tá dando erro, sabe o que é? Porque eu já mandei ele fazer, ele verificar esse bundle aqui, tá? Regras então Lambda, o Roberto mandou... Exatamente. O Roberto mandou uma pergunta. Regras Lambda, podemos marcar uma regra de autorização para colaborador externo e cliente dos colaboradores internos? É que assim, Lambda não é uma regra, Lambda é um programa, tá? É uma aplicação, ele é um script que você roda, tá? Então, você tem, claro, as regras, vamos dizer assim, as policies de acesso, né? Você pode não deixar publicamente acessível o Lambda, nesse sentido, sim. Mas não são usuários, né? São programas, são tipo microscripts, serverless, que eles falam, né? Que não precisa do servidor para rodar, você não precisa ter um sistema operacional para executar eles. Vamos lá, aqui nós temos os customized rules, data posture, que foi o que a gente falou agora há pouco, né? O data posture é o como é que tá a postura, né? A situação da sua arquitetura. Então, aqui no caso, ele nos dá uns risk factors, né? Uma distribuição de fatores de risco, por exemplo, severidade. Então, eu tenho um de alta severidade, eu tenho aqui alguns fatores, né, que são riscos, então eu tenho, posso ler de todos os buckets. Tenho um gateway de uma API que está publicamente exposta, né? Permissões excessivas a um recurso de dados, perigoso, né? Então eu vejo que, pronto, tem uma visão um pouco mais completa do que deu errado. Novamente, ele vai apontar para aquele lambda lá que ele não gostou, né? Tá aqui o errado, tá? Mas ele tem outros também, tá? Então, ele comenta que nós temos aqui, por exemplo, esse bucket do CloudTrail, tá? Que é um logger, né? Log de eventos, log de construção de recursos, etc. Que também está em risco, né?
no caso aqui, severidade alta, por causa que eles estão acessíveis, né? Aí a remediação que ele diz aqui no nosso Policy Manager é conectar a sua aplicação ao Solvo, né? E daí pegar um policy de menor privilégio feito para a minha aplicação. E aí vai de volta para aquela sugestão de policy, tá? É isso que ele quer dizer, né? Create inline policy and apply the suggested policy. Então, ele já está me dando a ideia de como posso aumentar a segurança do meu environment, tá? Vamos falar um pouco de integrações, tá? Tem bastante integração que está a vir, está em desenvolvimento contínuo aqui, mas o Solver já tem integração com o Teams para te avisar, ó, finalizei aqui a verificação do meu bundle, você não está em compliance com tais regras, né? O Jira também para isso, né? Para você acompanhar os seus projetos, o Slack, o Webhook genérico, e o AWS SNS, que também são notificações, é o sistema de notificações integrado lá da Amazon. O Inspector, que também serve para ajudar o scan de vulnerabilidades na sua infraestrutura, e seja integrado também do AWS. E tem outros bem legais vindo, o AD do Azure também, eles estão querendo já inserir, Security Hub, né, Guard Duty. Então, é uma solução, né, o Solvo, que cada vez mais vai ter mais e mais funções sendo adicionadas. Eu me lembro quando esse produto foi lançado, ele era apenas um gerenciador de identidades, né? Um AI Magnifier, né? Hoje ele já tem uma arquitetura de CSPM mesmo, né? Essa é a parte que ele já tem bastante informação. Então, por exemplo, eu venho aqui para um usuário de demo que eu criei, como eu falei, alguns ficam meio grandes, né? Ele gera toda essa árvore, ele te dá aqui em cima as permissões efetivas listadas. Então, aqui, por exemplo, todas as permissões de auto-scaling que foram dadas. Então, que já é... Quem usa a AWS sabe que aqui está bem mais fácil do que no console mesmo. O console é bizarro. Eles não conseguiram fazer uma interface assim tão simples, né? Então, já é bom porque ajuda. Aqui está dando o source, né, do grupo que está dando esse acesso, essa permissão. Deixa eu descer um negócio aqui. Pronto. Você pode ver o policy dele completo. Então, aquela palavra-chave que a gente falou antes, né? Da governança, visibilidade, tá? Das configurações, da segurança da sua infraestrutura. Com todas as palavras-chave aqui, em que ele está mostrando, vai mostrar de outro ângulo, exatamente o grupo lá que esse usuário de demonstração existe, né? O problema é esse cara, na verdade. Ele que está dando as permissões. As permissões são o grupo, né? Uhum. Exatamente. Né? Por fim, os buckets também, que são os storages, né? Ele vai me dar... vamos ver. Bem intuitivo esse painel. Passa todos os detalhes das chaves, detalhes chaves para o administrador. Sim, concordo. Concordo, Roberto. Ele é bem legal. Então, até isso aqui é interessante. Por exemplo, eu entrei pelo ponto de vista do bucket, né? Ele está mostrando aqui que tem esse acesso anônimo, tá? E daqui está aqui o recurso em paralelo. Não sei se é uma palavra que assim, muito utilizada aqui no Brasil, mas a gente tem vamos dizer, o side attack, né, por assim dizer, em que, às vezes, a estrutura, né, da AWS e tudo mais, parece muito segura, mas você tem compartilhamento, mesmo que dois servidores, por assim dizer, eles não conversam entre si diretamente, eles compartilham um recurso entre si. E existem formas de você fazer exploits e abusar do fato que eles estão compartilhando esse recurso para você inferir, às vezes, informações um do outro, né? Você consegue invadir um e você começa a inferir informações do outro através desse recurso paralelo. Então, é sempre bom ter uma visão assim, sabe? Sem contar todo o resto de compliance e tudo mais. Eu acho que é isso que eu posso mostrar aqui da interface dele. Acho que esse aqui eu já tinha olhado.
Esse que eu já tinha olhado, né? Exatamente, que é o, Já. Uhum. que é o DB, né? Não, Então, legal. é interessante agora. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Intuitivo, Não, não esse aqui tem. fechou. Então, se alguém tiver mais alguma pergunta, ou quiser, já que eu estou com a Fica à interface vontade. dele aberta, né? Fica à O vontade. Franklin fez uma pergunta aqui, ó. AWS, IaaS, PaaS e eu acho que você quer dizer SaaS, né, Plataformas. no final. Dentro da responsabilidade de fornecimento dos serviços, há algum tipo de monitoramento por parte do provedor. Eu sou obrigado a garantir de alguma forma que eu estou seguro para o provedor. Então, no caso, o serviço está sendo invadido por outro serviço. Então, é o seguinte, tá? Existe um pouco, sim, mas vai depender muito, cara. Vai depender daquele EULA, né? End User License Agreement e todas essas coisas. Lá ele vai dizer para você, com termos bem legais, bem, né, chatos, exatamente o que você é responsável por ou não. Então, no caso aqui, a Amazon, teoricamente, é responsável por os buckets, porque está na rede deles. Mas eles não podem fazer nada se você deixar público, né? Se você publicou para todo mundo, para acesso anônimo, né? Eles não podem fazer nada. Eles não podem salvar você dos seus próprios erros. Então, eles já aproveitam e deixam aqui, ó. Eles deixam em vermelhinho. Tá public, ó. Tá até um... Exatamente. É como o seguro do carro, né? Você tem o Eu seguro do fui ler carro. essa Agora, se agora. você pega e deixa o carro na rua, chave aberta, chave na ignição e Isso, porta aberta, né? Tipo assim, me roube, né? Então, aí não isso. tem seguro que vai cobrir isso daí, né? Exatamente. Então, agora tem coisas, por exemplo, você tem, depende, né? Porque quando é uma estrutura tão grande quanto a AWS, ele geralmente vai ter um pouco de cada. Ele vai ter um pouco do IaaS, um pouco do PaaS e um pouco do SaaS, um pouco de Software, Platform e Infrastructure, né? Por exemplo, você faz um servidor virtual no EC2, aquilo é IaaS, porque ele vai gerar o servidor para você, tá? Ele vai preparar a parte de rede e vai te dar ele. Então, aqui limpinho, seu Windows Server. Pode usar. Legal. Agora você tem que proteger ele. Então, se por acaso a infraestrutura da AWS for invadida e for por assim, né, que alguém conseguir, por exemplo, ter acesso ao seu servidor virtual, a responsabilidade seria da AWS. Mas se alguém entrar via software, digamos assim, por fora, né, você abriu uma porta 80 porque você tinha web service, mas você não, não deu bola para alguma vulnerabilidade de SQL injection, e o cara conseguiu acessar o seu banco de dados, conseguiu manipular alguma coisa dentro, exportar dados, exportar, por exemplo, a lista de usuário e senha que você usa no seu sistema. Isso é responsabilidade sua, que você deveria ter integrado mais alguma ferramenta de segurança, né, para evitar isso. Então, existem categorias, né, vamos dizer, invasão e exploiting, que você pode, que você é responsável e algumas que a AWS seria responsável, né? Por isso o modelo de responsabilidade compartilhada, né? É, Todos eles e oferecem. claro, Que nós vimos lá os atrás, né? user agreements, né? Você está aceitando Exatamente. ter as licenças, né? Só deixa eu ler aqui do Roberto, então, poderia ter mais conteúdo para nós, pois isso não é muito divulgado, segurança sobre cloud. É mais porque, assim, né, empresas que são mais focadas em você ter uma infraestrutura inteira na nuvem, aí essas coisas são mais divulgadas assim. No caso, nós estamos oferecendo esse serviço, mas aí aqui no back-end da IB, nós temos uma estrutura que é mais focada em servidores virtuais e menos em Lambda, né, Lambda Functions e os buckets, S3 buckets, porque a gente não precisa do S3 bucket porque a gente está usando do SharePoint, né? A gente usa do Office. Então, aí é Microsoft. responsabilidade da Microsoft, né, não ter os seus servidores invadidos, mas é responsabilidade nossa não ter nossos usuários. Proteger a credencial, lógico. Exatamente. É. Mais uma Aí se pergunta do você, Franklin. se alguém invade uma máquina do usuário, um endpoint do usuário, e consegue roubar a credencial dele, aí sinto muito, você deixou uma porta Isso, aberta para alguém isso. invadir a sua casa. Então, o Solvo é para reduzir, né, essa superfície de ataque ao máximo, ele te ajuda a fazer isso, né?
Agora, se o customer lá que você está oferecendo serviço não está fazendo a parte dele, isso é uma coisa importante também a se levar em conta. Por isso que a gente geralmente usa mais ferramentas em conjunto, né? Não é só uma. Então, legal. Então, dentro dos pilares que nós vimos lá do modelo de maturidade, nós temos a questão de regras, né? Nós temos a questão de identificação, né? De erros de configuração. Nós temos como ter os KPIs também, de medição de performance, né? Nós temos conformidade, certo? E nós temos como identificar e fazer remediações, né? A remediação. Então, tem todos os pilares, né? Ainda talvez não esteja no otimizado, mas com certeza está no proativo, né? Você tem essas informações e pode atingir um alto nível aí, né? Tudo bem. Então, pessoal, era isso. Agradeço aí a participação de todos que assistiram. Os que não tiveram oportunidade de assistir vão poder ver esse vídeo gravado, vão receber o link para assistir, né? A apresentação gravada. Fábio, obrigado, brilhante apresentação, você foi bem objetivo. E a gente fica à disposição de todos os clientes aí que precisarem de alguma informação sobre o Solvo, sobre o que a IB Cybersecurity pode oferecer, tá bom? Muito obrigado a Obrigado a todos. todos e um grande abraço.